Em 2014, Dilma Rousseff concorria à presidência da República. O adversário dela era Aécio Neves. Mas quando a candidata do PT foi entrevistada no Jornal Nacional, Dilma percebeu que tinha outros concorrentes. E a candidata do PT, autoritária, Dilma Rousseff, não tem experiência eleitoral nenhuma. Por quê? E eu não tinha tanta experiência, sabe, Bonner? Eu reconheço isso. Alguns críticos, muitos críticos e alguns até aliados falam que a senhora tem um temperamento difícil. Os colegas, ex-ministros, ministros que iam lá se queixar que a senhora maltratava eles. Eu era dura. É preciso maltratar. Depois dessa entrevista, um site que tinha sido criado em 2009 escreveu a seguinte manchete: após a entrevista com Dilma, Bonner aparece com 20% das intenções de voto. O site em questão era o Sensacionalista. Foi com essa manchete que o número de visitantes diários do Sensacionalista saltou de 4 para 40 mil. Era o começo de algo grande. As mentiras do Sensacionalista não poupam nada nem ninguém, em todo o espectro político. As mentiras do Sensacionalista, aliás, radicalizam a verdade. Um dos melhores textos da história da publicação é o slogan: um jornal isento de verdade. Esse slogan é dúbio e consegue defender a mentira e a verdade ao mesmo tempo. O sucesso do Sensacionalista está diretamente relacionado ao desenvolvimento dos fatos na política brasileira. A polarização intensa tornou a vida pública do país zoada demais para ser levada a sério. É por isso que o jornal mais mentiroso também é o mais confiável. Dilma tem um relacionamento muito íntimo com o fenômeno das fake news. Foi com a participação dela na eleição de 2014 que o Sensacionalista se revelou como a única fonte viável de informação e desinformação. Em 2016, quando ela sofreu o impeachment, isso também teve implicações comunicacionais, mas nem de longe essas implicações foram tão produtivas e positivas quanto o surgimento do Sensacionalista. Dessa vez, começaram a surgir sites muito menos criativos e muito mais interessados em serem levados a sério. Entre as 5 notícias mais compartilhadas no dia da votação do impeachment na Câmara, 3 eram mentiras, algumas bem violentas. Mas, felizmente, essas mentiras não afetaram o desenvolvimento dos fatos e todos os deputados foram extremamente respeitosos durante a votação. Tem um nome que entrará para a história nessa data. Parabéns, presidente Dilma Rousseff! Apesar de tanta cordialidade, o impeachment foi aprovado. Quando Dilma caiu, ela soube manter a compostura. Cumprimento todas as senadoras e os senadores, as deputadas e os deputados. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Um carinhoso abraço. Essa força conservadora e reacionária. E o Temer também foi muito sincero quando a Dilma caiu. E aqui eu percebo que eu fico dizendo umas obviedades, umas trivialidades, mas que são necessárias. A senhora presidente Dilma Rousseff não é fácil, complicada, difícil. Ela será desempregada e espero que sirva de exemplo. A verdade é relativa, mas quando você compara as mentiras de sites escrotos como esse aqui com as mentiras do Sensacionalista, aí você se dá conta, a mentira também é relativa. O surgimento das redes sociais teve um impacto muito grande para o exercício do jornalismo. No Facebook, a mais bem apurada das notícias concorre no mesmo patamar com a mais deslavada das mentiras. Isso significa que o Facebook tem o poder de desestabilizar qualquer país e qualquer contexto social. Depois de não fazer nada a respeito disso por muito tempo, essa rede resolveu tentar se redimir.
A redenção do Facebook é a parceria com a International Fact-Checking Network, uma rede de agências de notícias especializadas em checar a veracidade do que circula por aí. Nos países em que essas parcerias já acontecem, o resultado tem sido para lá de razoável. Em alguns casos, o compartilhamento de mentiras mal intencionadas caiu em até 80%. No Brasil, a agência terceirizada responsável por ajudar o Facebook a se livrar do seu pior tipo de chorume é a Lupa. A Lupa pode não ser tão divertida quanto sensacionalista, mas é tão séria quanto. Eles conseguiram sintetizar todos os procedimentos jornalísticos em uma metodologia de 8 etapas e, com isso, se tornaram uma das poucas boas notícias do jornalismo brasileiro nesse começo de século XXI. Tem muita gente questionando o poder que essas agências de checagem vão ter daqui para frente. O questionamento até seria válido se ele fosse feito com outros termos, com um vocabulário um pouquinho mais sofisticado. Seria bom. Lembra quando Temer assumiu a presidência? O discurso dele foi meio chocante. Nós temos que destruir o que foi feito. Nós temos que destruir os programas sociais. Nós temos que destruir o Bolsa Família. E os trabalhadores de todas as áreas produtivas, olha aqui, vocês trabalham. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. O nosso lema, que não é um lema de hoje, nosso lema é pobre, trabalhe. Eu quero ver até se consigo espalhar essa frase em 10, 20 milhões de outdoors por todo o Brasil. Pobre, trabalhe, em letras garrafais. Lembra quando o Aécio Neves foi pego fazendo umas coisas muito erradas e aí ele soltou aquele vídeo se desculpando? E vocês podem imaginar, fiz isso porque queria esse dinheiro, é claro, e meu caráter agora todo o Brasil conhece. E por fim, e acima de tudo, sou criminoso. Da minha parte, a verdade prevalecerá. Essa confissão do Aécio Neves só não foi mais surpreendente que a do presidente da República, quando descobriram que ele recebia o cara da JBS em casa de madrugada. Eu quero pontuar que houve grande planejamento para comprar o silêncio de um ex-deputado. Ou seja, obstruir a justiça graças a essa minha inteligência. Talvez você esteja achando que não dá para levar esse vídeo inteiramente a sério. Talvez você esteja achando que não dá para levar o Brasil inteiramente a sério. Talvez você esteja certo. Quando o Facebook se abre para as agências de checagem, ele faz isso pensando nos próprios interesses. As parcerias com essas agências são uma tentativa de autorregulamentação para manter a credibilidade e a viabilidade do produto deles. Tem que ser assim, porque em geral o poder público não tem sido capaz de acompanhar as atividades desses grandes conglomerados de internet. E o Facebook é o melhor exemplo disso. Foi nessa rede que 2 bilhões de usuários tiveram seus dados roubados. Isso é um escândalo. Mas quando o CEO da coisa toda foi ao Congresso norte-americano, nenhum representante do poder público soube fazer a pergunta certa. You said back then that Facebook would always be free. Is that still your objective? Senator, yes. There will always be a version of Facebook that is free. It is our mission to try to help connect everyone around the world and to bring the world closer together. In order to do that, we believe that we need to offer a service that everyone can afford, and we're committed to doing that. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. O que esse momento mostra é que não tem ninguém para fiscalizar esses gigantes da internet. Talvez um dia isso mude. Até lá, qualquer iniciativa de autorregulamentação é bem-vinda. E é por isso que a parceria com as agências de checagem de fatos é tão importante.
O vídeo que você acabou de ver usa algumas mentiras para evidenciar verdades. Você pode até criticar o canal por não separar a realidade da ficção dessa vez. O fato é que na internet é assim, tá tudo misturado. É por isso que você precisa sim das agências de checagem de fatos. Antes de terminar, eu quero confessar que foi divertido ficar editando os políticos para fazer eles falarem a verdade. Obrigado por ver esse vídeo até o final. Obrigado mesmo. Olha só, a gente está no Twitter, é o @meteoro_BR, e foi de lá que a gente tirou a sugestão para realizar esse vídeo que você acabou de ver. Obrigado, Renan, pela ideia. A ideia do Renan também foi somada com uma outra ideia aí para falar de fact-checking. No final aparece um botãozinho para se inscrever, só se você quiser, ninguém é obrigado. A ideia aqui é agradecer o tempo que você dedicou ao nosso conteúdo. Conteúdo que é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Muito obrigado a todos que participam e, por participar, ouvem o nosso podcast. Muito obrigado, Rafael Henrico. Ele contou pra gente que nessa foto aqui ele estava cozinhando enquanto ouvia o podcast do Meteoro. Estou um pouco confuso sobre os seus métodos culinários, Rafael. Beijo!